Meus irmãos, a paz do Senhor. Voltando com nossos vídeos, hoje nós vamos falar da lição de número 12, que tem por título o papel da pregação no culto. Antes de continuar a lição, quero pedir para você poder curtir o vídeo, para você também compartilhar. Se você não é inscrito no canal, é importante que você se inscreva para acompanhar nossos novos vídeos, nossas publicações, e também você possa compartilhar com seus contatos. O texto áureo da nossa lição de número 12, ele está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. A verdade prática, ela nos traz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são alcançadas pela salvação, transformadas e edificadas. O comentarista, como nós vimos nas outras lições, ele traz 3 objetivos fundamentais que você, professor, precisa transcorrer para que a sua aula tenha excelência de resultado, seus alunos possam ter a certeza de que aprenderam e que você possa também formar novos discípulos para estar pregando a palavra genuína de Deus. Esses objetivos são apresentar o ministério da palavra e o seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Na introdução, nós entendemos que a pregação ela precisa ter 2 pontos fundamentais e essenciais. E é isso que você, professor, precisa fixar no coração e na mente de seus alunos. A pregação, ela não é uma pregação qualquer. Eu não posso pegar qualquer tema da Bíblia e expor a forma como eu venha gostar, ou que seja interessante, ou que venha motivar. Não. A pregação bíblica, ela tem que ter a mensagem cristocêntrica e tem que ter fundamento na palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ao pregar a palavra de Deus, nós temos que ter por base a Bíblia Sagrada e a mensagem essencialmente cristocêntrica, pois esse é o propósito central, revelar Deus e edificar a sua igreja. Pelo ministério da palavra é que a igreja recebe a edificação, é que a igreja recebe os valores do reino que lhes são moldados. Através da palavra, nós somos moldados pelo reino ou para o reino de Deus. Mas essa ministração, ela deve ter sólidos fundamentos. O tópico de número 1 traz por título Ministério da Palavra e o seu propósito. O propósito essencial da ministração da Palavra de Deus é proclamar, revelar Deus para a humanidade. O verbo grego kerisô significa proclamar, revelar Deus ao indivíduo. Trazer o conhecimento de Deus para as pessoas que estão perdidas e necessitam da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia traz em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não se trata apenas de uma exposição de ideias, mas a fixação de princípios sagrados em corações perdidos e endurecidos por meio da ação do Espírito Santo através da instrução da palavra que é exposta ao coração dessas pessoas, fazendo com que venhamos a obter o amadurecimento na fé,
proporcionando nosso crescimento espiritual. Jesus, lá em Mateus 4:23, ele percorria a Galileia ensinando a palavra de Deus nas sinagogas. Esse ensino, essa instrução, ela é amplamente difundida na Bíblia Sagrada, desde Jesus, passando pelos discípulos e continuando nos nossos dias atuais, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas por essa tão grande salvação. Veja, se há explanação da palavra, se há pregação de boas novas de salvação, bíblica e cristocêntrica, o resultado é a salvação de vidas, salvação, transformação, libertação, cura e edificação na igreja, pois o ministério de pregar revela a responsabilidade e o temor para aquele quem faz esse ministério. Tópico número 2 nos traz a importância do ministério da palavra. É pelo ministério da palavra que nós temos a possibilidade da edificação da igreja por meio da ação do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos consola e nos exorta enquanto igreja, seja por um elogio ou por uma repreensão. Quero trazer para você aqui um verbo grego, paraklesis, que significa exortar e consolar, no sentido de ajudar e encorajar o cristão, e isso somente e sempre por meio da palavra de Deus, apregoada por nós que temos a incumbência de levar o evangelho, levar a pregação da palavra de Deus. Lembre-se que os anjos almejaram pregar o evangelho, mas essa graça, ela só foi outorgada por Deus para mim e para você. Através da formação da consciência cristã, é que nós conseguimos obter o poder e a graça e a autoridade de ministrar a palavra bíblica e cristocêntrica. Nós, apregoeiros desta palavra, nós temos que estar conscientes de que precisamos, de forma exaustiva, buscar e aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus, pois isso vai proporcionar a nós e aqueles que nos ouvem o alicerce que precisamos para a formação dos valores cristãos em cada um de nós de forma individual. A igreja, ela precisa se identificar pela palavra com a sua forma de pensar, de crer e de agir. Precisamos entender a nossa visão do Senhor Jesus face a essa cultura secular que está imergindo em fortes inversões de valores. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, e esse conhecimento ele se adquire através do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vivemos em uma geração que as pessoas estão cada vez mais perdendo porque não buscam a genuína palavra de Deus pela Bíblia. Paulo, ele nos alerta para uma era em que haverá uma geração culturalmente longe de Deus, e isso nós temos visto já nos nossos dias, infelizmente. Precisamos reverter isso através da explanação e da exposição da palavra de Deus. O tópico 3, o ministério da palavra e a sua fundamentação, ele reserva um momento para que nós possamos entender qual o ponto central da pregação da palavra, que é Cristo, pois quem vê ao Filho, vê ao Pai que o enviou. Então, quando nós temos a fundamentação da pregação da palavra de Deus,
Nós fazemos isso através e por meio de Cristo, porque não há como revelar o Pai sem mostrar o Filho. Jesus ele disse, repito, aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. A excelência da desenvoltura de uma pregação não está na capacidade eloquente do pregador, mas sim na capacidade que ele tem através da palavra de mostrar Cristo em suas mensagens, pois Cristo foi e sempre será o conteúdo a ser revelado pela explanação da santa e poderosa palavra de Deus. Deve a pregação, a exposição da palavra ser bíblica, pois é a palavra de Deus que revela Cristo Jesus e também todo o plano de salvação que Deus reservou para os seus filhos. Devemos tomar muito cuidado com pregações que só alimentam o nosso ego, porque o fundamento da pregação, como eu disse há pouco e repito, deve ser a Bíblia Sagrada. Toda pregação que não exponha um conteúdo firmado na palavra deve ser de pronto rebatido, deve ser de pronto confrontado, independente da forma eloquente, da forma convincente em que ela é pregada. Se ela não tem uma mensagem bíblica, se ela não tem uma mensagem cristocêntrica, ela pode agradar a mente, ela pode agradar o ouvinte, mas ela não vai produzir vida. E a pregação bíblica, dentro de um culto, ela tem por objetivo trazer boas novas de salvação para levar o perdido ao conhecimento e ao reconhecimento de que Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. O meio para alcançar uma pregação bíblica e cristocêntrica só pode ser percorrido pelos caminhos que conduzem ao arrependimento de nossos pecados e nos apresente Cristo como sendo aquele único e suficiente capaz de nos levar da uma vida de perdição para um caminho de salvação das nossas almas. Estamos, portanto, diante de uma geração de amantes de si mesmo. Devemos nos voltar para os princípios da palavra do Senhor. A pregação que não revela valores do reino não é bem-vinda. Quero que você hoje comece a refletir sobre as verdades da palavra de Deus, que você possa ter graça de Deus para, durante essa semana, poder estudar essa palavra, poder se preparar cada vez mais para ministrar aos seus alunos, de forma que eles venham a se espelhar em Cristo através daquilo que a palavra de Deus nos demonstra. Não venhamos a perder essa essência que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o único meio pelo qual conseguimos confrontar o nosso estado de pecado e recebermos o perdão e a santidade de Deus. Que a sua aula seja uma bênção, que você tenha êxito e graça de Deus para ministrar aos alunos, que você possa ser enriquecido com os mistérios de Deus através da pregação bíblica e que Deus te abençoe poderosamente. Lembrando, ocupe o máximo de tempo para expor a palavra e consiga você lograr êxito na ministração de sua aula, para que ao término você tenha um tempo para poder refletir com seus alunos, fazer uma dinâmica e criar a sua aula da forma que Deus conceder ao teu coração, desde que não fuja dos nossos objetivos traçados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.